A síndrome de Klinefelter, que também pode ser chamada de hipogonadismo, síndrome 47 Walsh, se ocorre somente com os homens, tendo um cromossomo X a mais. Pode parecer pouco, mas a alteração da genética clássica desses indivíduos, que é formada por um cromossomo X e um Y, pode levar a alguns problemas mais complexos e que acompanham a pessoa por toda a vida. Todos os seres humanos possuem 46 cromossomos e 2 deles são destinados a determinar o órgão sexual do indivíduo. Os que nascem com uma vagina possuem 2 cromossomos X, e os que nascem com pênis normalmente têm um cromossomo X e um Y. A síndrome leva o nome do seu descobridor Henri Klinefelter, que registrou e descreveu o primeiro caso da doença em 1942, porém a causa da síndrome só foi descoberta em 1959 por P. Jacobs e J. Armstrong. A síndrome não é uma doença assim tão rara, pelo contrário, é uma das condições genéticas mais comuns do mundo e atinge cerca de 1 em cada 660 pessoas do sexo masculino. A síndrome é resultado de uma falha genética aleatória e faz com que o homem nasça com um cromossomo sexual extra, geralmente com uma cópia extra do cromossomo X, mas algumas pessoas com a síndrome podem ter um cromossomo X adicional em apenas algumas células e não todas. Raramente uma forma mais grave da doença ocorre ocasionando uma terceira cópia do cromossomo X. Não é uma doença hereditária. A falha ocorre durante a formação do ovo, esperma, ou após a fecundação. A síndrome 47 é geralmente causada por uma não disjunção, o que é quando um par de cromossomos sexuais não se separa durante a formação do óvulo ou do esperma. O mesmo acontece quando o esperma tem má formação. O embrião vai se desenvolvendo e o cromossomo X extra é copiado até formar o bebê. Não há fatores de riscos para a síndrome, que se trata de uma doença genética. De acordo com estudos, a doença ocorre mais em mães com idade avançada em comparação à idade recomendada por médicos. Ele que vai nos relatar um pouco sobre a convivência com o filho que tem essa síndrome. Bom dia, Rebeca. Assim, a convivência, a gente diagnosticou nele desde criança, porque ele começou com atrasos básicos, como andar, falar. A gente começou a perceber que ele não estava desenvolvendo. E ele, na fase já de seus 5 anos, a gente já falava e ele não tinha atenção, não prestava atenção nas coisas. E hoje ele já é adolescente, a gente já pode perceber o aumento do seio, né? E também a ausência dos pelos, normal que os adolescentes têm. Então a gente foi procurar o especialista, né? Ele orientou a gente a incentivar ele a praticar esportes e a conviver como uma pessoa normal. E também foi importante para a gente a convivência com outras famílias que têm filhos com o mesmo caso, né? E também mostrar para ele que ele pode ser feliz mesmo tendo a síndrome. E na escola, como foi o convívio com as outras crianças? Foi um pouco difícil, pela questão dele aparentemente ser um pouco diferente, né? Ele sofreu um pouco de bullying, foi preciso a gente estar na escola, estar conversando com os professores para que pudessem orientar os coleguinhas dele, para não estar colocando apelidos, né, essas coisas, para que ele pudesse ter uma vida normal e que os professores ficassem prestando atenção, né, para que eles não fizessem nenhuma piadinha ou coisa, para ele se sentir bem no ambiente, né? É importante a presença da família, né? E tá sempre mostrando a ele que ele pode sim conviver com pessoas naturalmente. Obrigada, dona Manuela, e voltamos aos nossos estudos. Sintomas da síndrome podem variar de acordo com a idade, mas também pode não manifestar nenhum tipo de sintoma até a fase adulta. Na primeira infância, os portadores da doença podem apresentar atraso da fala, músculos fracos e personalidade dócil e silenciosa.
Na infância e adolescência podem apresentar estatura maior que a média, menos pelos que a média, pênis pequeno, ginecomastia e até problemas de atenção. Na fase adulta pode apresentar infertilidade, ossos fracos, diminuição dos pelos do corpo e face e também diminuição do desejo sexual. No processo de diagnóstico pode-se descartar a possibilidade de sintomas de outras doenças. Precisa ter atenção em sinais específicos. Desenvolvimento lento em comparação a outras crianças pode ser um primeiro sinal. O diagnóstico precoce pode ajudar no tratamento, incluindo terapia da fala para ajudar a prevenir ou minimizar os problemas causados pela doença. Várias áreas médicas podem diagnosticar a síndrome, como a pediátrica, endocrinológica e até a psiquiátrica. Para facilitar o diagnóstico, uma lista com sintomas e há quanto tempo eles aparecem, histórico médico e medicamentos tomados com regularidade ajudam a otimizar o tempo. Durante o processo de diagnóstico médico geralmente começa com um exame físico, onde o médico vai examinar a região genital do paciente entre outros procedimentos. O médico pode pedir um cariograma para determinar se há um cromossomo X extra com uma amostra de sangue. Testes hormonais também podem ser pedidos. Amostras de sangue e urinas são enviadas ao laboratório para medir os níveis hormonais do paciente. Os diversos tratamentos podem ajudar com os problemas causados pela doença, mas nada pode reparar as alterações cromossômicas. Quanto mais cedo for feito o tratamento, mais benefícios o paciente terá, mas nunca é tarde para iniciar. O tratamento pode ter alguns métodos específicos, como suporte escolar, para compensar os atrasos de aprendizagem, reposição de testosterona, tratamento de fertilidade e psicológico. A síndrome não impede de seus portadores levarem uma vida normal. Seus sintomas podem ser quase imperceptíveis. O apoio social e educacional faz uma enorme diferença. Crianças e adolescentes com a síndrome podem necessitar de acompanhamento para ajudar com a fala, com habilidades motoras e também de aprendizagem. Na fase adulta, seguir as orientações médicas é mais do que importante. Grupos de apoio podem ajudar para a saúde física e mental. Possíveis complicações podem ser a puberdade incompleta ou atrasada, características físicas visíveis como pouco pelo, pernas e braços longos, pouco desenvolvimento muscular e ginecomastia, infertilidade e riscos de diversas doenças como lúpus e até leucemia. Mas se o paciente seguir o tratamento, pode ter uma vida completamente normal.